Então, nessa aula de hoje, eu vou mostrar como que você vai auto-aplicar este protocolo aqui de ansiedade. No final da aula, abaixo, eu vou deixar um PDF com a foto aqui desse que é o nosso primeiro protocolo, né, do e-book 35 protocolos passo a passo para você trabalhar com reflexologia. Então, alguns cuidados que você vai ter para aplicar esse protocolo. Como eu estou te ensinando a auto-aplicar, então seria bom que você tivesse uma rotina, ou seja, você escolhesse um horário para você aplicar, seja de manhã ou seja à noite. Eu, por exemplo, aplico esse protocolo de ansiedade em mim pelo menos 2, 3 vezes na semana. Quando que eu aplico? Eu aplico no horário que eu vou deitar. Então, antes de dormir que eu aplico. Porque ele é um protocolo que ajuda muito a gente em vários aspectos. Conforme eu for mostrando para você como ativar cada área, como trabalhar cada área, aí você vai recebendo a informação sobre o porquê que a gente trabalha a área, ok? Então, você deixa do lado essa folhinha, até você aprender a sequência, você deixa assim do seu lado, igual eu vou deixar aqui. E daí eu vou aplicando as áreas e você vai acompanhando, replicando aí no seu pé. Tá? Tenha sempre à mão um creme. Eu tenho esse aqui que é uma pomada terapêutica, né? Que ela ajuda muito a questões musculares. E tenho também esse creme aqui, que é uma loção hidratante, é do meu uso pessoal. No estúdio, eu uso para fazer atendimento das pessoas um creme neutro. E dependendo do que a pessoa está tratando, eu acrescento óleo essencial nesse creme neutro. Não aconselho você pegar um óleo, seja ele natural ou não, né? E começar esfregando ele no pé todo da pessoa. Isso acontece muito na reflexologia podal tailandesa, onde eles não trabalham os meridianos, mas sim, eles trabalham pontos estratégicos e fazem uma massagem muscular e também linfática no pé inteiro. Então, eles costumam usar muito óleo. Mas quando você está fazendo uma massagem, uma reflexologia a nível terapêutico, você não pode ter ali o pé todo besuntado, cheio de óleo, né? Até porque quando você for ativar os pontos, você vai ter muita dificuldade, ok? Então, pode fazer sem creme nenhum e pode fazer usando um creme mais neutro, tá? O creme que você usa aí. Para usar em estúdio, eu sugiro sempre a pessoa usar um creme mais neutro. Vamos lá, vamos à aplicação. Bom, então como eu te falei, você vai passar um pouco de creme e passar no seu pé. Certo? Esse protocolo que nós vamos usar, a gente vai utilizar somente a lateral de dentro do pé. Ele é um protocolo pensado a nível clínico e a ideia é, tente fazer de cima para baixo os pontos aqui, mas quando você faz a movimentação, lembre-se que você também está trabalhando os caminhos do meridiano e eles vêm, descem aqui na nossa perna e voltam assim, ó, nesse sentido. Então, o que você tem que fazer? Você vai chegar aqui e vai fazer a massagem no sentido que eu vou replicar aqui, mas a ideia é, a gente faz no sentido do movimento do órgão. Vamos lá para vocês entenderem. Eu não vou aqui especificar por número, porque você não tem um mapa profissional, você vai ficar perdido nos números. Mas daí eu vou te mostrar que a ideia é, começa pelos dedos e vai descendo até o final. Faz todas as áreas e depois faz os pontos, tá? Essa é uma maneira prática de você trabalhar até no seu local de trabalho mesmo. Então vamos lá, a primeira parte que a gente vai trabalhar são os dedos dos pés, onde que tá ali o sistema nervoso e o sistema límbico. Como que a gente trabalha? O movimento é aquele que eu mandei você trabalhar ele. Eu não vou fazer 6 vezes as áreas, 6 vezes os pontos. Esse vídeo aqui é só para te mostrar a direção que você vai fazer. Quando você for fazer sua aplicação, você vai fazer 6 vezes o trabalho de área e 6 vezes os pontos a comprimir. Então, primeiro a gente vai trabalhar a parte do cérebro e do sistema límbico, essa parte azul aqui do desenho. Então, a gente vai fazer assim, ó. É bem mais fácil você aplicar numa pessoa. Como é que você vai fazer? Você vai desenvolver aí como você faz melhor em você, né? E
você vai achar uma maneira que você vai sentar confortável para poder fazer. É muito importante no protocolo de reflexologia, o protocolo para ansiedade, é muito importante essa área aqui de cima, tá? Por que que ela é importante? Porque a área do cérebro, ela é o nosso centro do comando do controle emocional. Então, quando isso está desregulado, a gente está com excesso de ansiedade, aí, se a gente não regula essa energia dessa parte do cérebro, os pontos reflexos referentes ao cérebro, o que vai acontecer? Vai favorecer o aumento da ansiedade, da confusão mental, tá? Então, a gente precisa regular. Lembrando que aqui no nosso sistema do cérebro, sistema nervoso, aqui no cérebro, né, a gente tem aquela saída de comunicação para o intestino, que é o nervo vago. Então, não tem como você regular uma pessoa, né, e tirar ela da ansiedade se você não trabalha esse sistema límbico, esse sistema nervoso bem. Então, olha, no pé da pessoa é mais fácil a gente trabalhar a posição por causa da posição que a gente fica. Aqui, o que você vai fazer? Você vai se concentrar em passar em toda essa área azul, tá? Então, eu sento num lugar confortável e eu trabalho até com as duas mãos, porque esse é a auto-aplicação. Então, agora a gente vai passar nessa parte aqui do meio, tá? Que fica entre a primeira almofada e os dedos. Essa parte aqui chama sinos da face. É onde que tem o ponto do olho, do nariz, né? Do ouvido. Então, como é que a gente trabalha os sinos da face? Aí a gente tem que fazer o arrastamento assim, ó. Você segura seu pé e faz assim. Ou assim, ó. Vai fazendo essa linha com movimento de arrastamento. Essa linha aqui. Por que é importante a gente trabalhar sinos da face? Sinos da face, né, o ouvido, o olho, né, o nariz, tudo isso está relacionado com a nossa expressão emocional. Então, quando a gente está muito ansioso, está com uma confusão mental, a nossa expressão emocional, ela perde a clareza, né, a nossa clareza interna. Então, quando você trabalha isso aqui, você libera essa clareza interna. Um dos sintomas que a pessoa geralmente apresenta quando está faltando essa clareza interna é a congestão, né? A congestão nasal. Isso significa que tem mágoas ali que estão sendo reprimidas. Agora vamos para outra parte do pé. A outra parte para trabalhar é a primeira almofada. Está dividida em duas partes, por quê? Porque aqui eu tenho pulmão, aqui eu tenho coração, aqui eu tenho descendo tireoide para tireoide. Então, como é que você vai fazer? Primeiro você faz esse contorno, depois você trabalha a parte de dentro. Faz o contorno, é assim, ó. Pega daqui, vai arrastando. Fez, né? Você vai fazer 6 vezes, eu tô fazendo uma. Depois você vai trabalhar assim, ó. Toda a área de dentro. Essa área aqui, ela representa pra gente o centro da alegria e da vitalidade, porque tem um ponto do coração, tem um ponto da tireoide para a tireoide que cuida da nossa vitalidade. Quando esse ponto aqui tá afetado, ou seja, a pessoa sente uma dor aqui, né, tem um bloqueio, né, às vezes você sente até como se tivesse uma areinha por dentro, mostra o bloqueio energético desse órgão, né, desses dois órgãos. Quando isso está afetado, vai poder refletir, o sintoma que a pessoa vai representar é a falta de energia, a exaustão, né? A ansiedade, mas mais um sentido mais afetivo, tem a ver com os sentimentos da pessoa. E isso daí vai ser refletido por uma tristeza constante. Aqui ao lado a gente tem o ponto do pulmão. Então vamos lá, o ponto do pulmão? O ponto do pulmão é dividido bem aqui nessa almofadinha, tá? Então, como é que trabalha o ponto do pulmão? Deixa eu pegar aqui, gente, que caiu. O ponto do pulmão, a gente trabalha assim, ó. Segura aqui. Lembra que eu falei num dos vídeos que a gente não pode pegar e não dar suporte aqui no pé da pessoa? No seu pé também você tem que dar um suporte por trás. E vai fazendo assim, ó. Subindo, certo? Aí você trabalha a área do pulmão. A área é importante para trabalhar no protocolo da ansiedade, por quê? Porque o pulmão está ligado à tristeza, né? Está ligado à nossa capacidade de soltar do passado,
né? Muita informação do passado guardada, não resolvida, provoca um desequilíbrio e isso coopera para o aumento da ansiedade. A baixa respiração, a pessoa respira mais assim para a parte de cima, a respiração parece que não desce aqui no diafragma da pessoa. Então o pulmão, ele tem que ser liberado, tem que ser ativado num protocolo de ansiedade. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, que tá pintadinha de azul, que é o sistema digestivo. Como que faz essa parte? Então aqui, ó, gente, tem uma divisão, tá vendo? A divisão aqui no pé, ela vai assim, ó. Ela divide aqui esse quadradinho. Como é que você localiza? Embaixo do segundo dedo, depois da primeira almofada. Então aqui embaixo do segundo dedo, aqui, ó, essa parte do meio do pé, aqui da entrada do meio do pé, pra cá, isso é o sistema digestivo. Todos os órgãos do sistema digestivo. Tem que liberar. Uma ansiedade excessiva vai prejudicar, né, a produção de serotonina, que é feita no intestino. Uma ansiedade excessiva vai provocar uma perda na capacidade da pessoa absorver os nutrientes aqui dentro do intestino, tá? Aqui a pessoa pode até desenvolver refluxo, né? Aqui no estômago, que é o primeiro órgão aqui em cima do intestino. A pessoa pode começar a acumular gordura no corpo. Por quê? Porque geralmente a ansiedade faz com que a pessoa coma muito doce, afeta aqui esse pontinho aqui, ó, que é do pâncreas, né? Começa a pessoa a ter resistência insulínica. Então essa área tem que trabalhar. Você pode trabalhar ela para dentro assim. Você pode trabalhar ela subindo assim, tá? Você vai fazendo como você achar melhor. E agora a gente vai para essa parte aqui dos rins, tá? Essa parte laranja é a parte dos rins. Antes da gente ir para a parte dos rins, deixa eu orientar vocês aqui. Eu tô dando essa informação já é da parte mais, pra gente trabalhar mais emocional, mas é importante que você saiba. Você pega o pé da pessoa, a pessoa tá muito sensível naquela área, ela vai reclamar da sua pressão, você vai diminuir a pressão, até mesmo no seu pé, você vai sentindo quais são os campos que você também tem que trabalhar a nível emocional, né? Aqui, por exemplo, no aparelho digestivo, a gente encontra muitas pessoas com problema. Dói aqui, às vezes, mais para baixo, dói aqui no ponto do pâncreas. Então, quando você faz esse quadradinho, você tem que fazer sem pressa, a alcançar todas as partes dele, tá? Dessa área do aparelho digestivo. E por que que é importante? Porque aqui é onde, no aparelho digestivo, é onde a gente faz o processamento emocional e mental. Antes eu falei para vocês, aqui a gente produz serotonina, que depois produz melatonina, que a gente tem um sono reparador por causa disso. Quando a gente está com problema de intestino, a gente geralmente cai muito a produção desses neurotransmissores. Então é importante a gente olhar para esse lado de processamento emocional e mental. Tem gente que tem o intestino preso. O intestino preso é porque a pessoa está prendendo as coisas que ela já deveria ter soltado, né? E aqui está o estômago e o intestino que refletem muito a ansiedade por sobrecarga emocional e vai prejudicar todo o corpo. Por isso tem que trabalhar bem essa área, certo? Aí, agora a próxima área vai ser a área aqui dos rins, que é esse amarelinho aqui. Agora é o ponto dos rins, é esse laranja aqui. E ele começa bem abaixo do terceiro dedo, tá? E ele vem até a última almofada aqui. Então aqui no pé, ele começa aqui, ó, abaixo do terceiro dedo, nessa parte aqui, ó. Tô passando o dedo. E ele vem até essa última almofada, aqui. E ele tem uma saída, porque aqui é sistema urinário, né? Então tem um ponto do rim aqui no meio, mas aqui começa o sistema urinário. Começa aqui na adrenal, rim, ureter e aqui no final, bexiga. Então aqui eu coloco, você tem que trabalhar tudo, tá? Tudo do aparelho urinário. Por que que você tem que trabalhar tudo do aparelho urinário? Porque aqui, nesse ponto do aparelho urinário ou dos rins, né? Ele, para a medicina chinesa, ele é a fonte da energia vital. É a nossa energia que a gente já nasce com ela. A energia
dos membros da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos parentes, né? É o órgão que possui a energia das gerações, a energia que vem dentro das suas primeiras células, tá? Essa energia, ela muitas vezes fica estagnada por causa de um medo inconsciente. Um medo que a pessoa tem, ela sente a sensação de medo, mas ela não sabe por quê, né? São aqueles medos que a gente fala assim, que estão centrados nos traumas, né? E a sensibilidade aqui nesse terminal fala muito sobre a nossa fragilidade, sobre as causas das nossas inseguranças e principalmente sobre as nossas tensões internas. Principalmente quando dói assim, ó, o ponto da bexiga, se tiver doendo aqui, que é o finalzinho dessa área, tá vendo? Aqui é o ponto a gente tem um ponto da bexiga. Por quê? Porque essa área, o nosso sistema urinário, ele foi feito para ser um sistema excretor do corpo. Tudo que passa pelo sistema límbico, todo o lixo do nosso corpo, as toxinas, elas são liberadas através da urina. Então, quando tem sensibilidade aqui, não está funcionando direito, está segurando toxina no corpo, né? Então, a gente tem que trabalhar bem, porque uma pessoa ansiosa, né, ela começa a congestionar todos os sistemas dela. E também o motivo da ansiedade dela pode estar ligado diretamente ao aparelho urinário. Pode estar ligado a problemas de traumas, problemas inconscientes que geram insegurança e tensão interna. Então, você trabalha ele assim para fora. O ponto do rim, a área do sistema urinário, ela é muito importante que você coloque ela trabalhando para fora, jogando para fora, ok? Vamos agora trabalhar aqui a nossa coluna vertebral inteira, tá? A coluna vertebral fica desse lado de dentro do pé. Já falei para vocês em outros vídeos. E ela começa aqui, ó, no final da sua unha do hálux. E é nessa direção aqui. Vou marcar aqui no meu pé para vocês entenderem melhor. Ó, para vocês visualizarem. Então aqui, ó, aqui é a base da minha unha. Aí você vem aqui na lateral, onde você tá sentindo o osso, e você vai traçar assim, ó, seguindo o osso, até aqui o final. Lembra que eu acabei de puxar do aparelho urinário e falei, aqui é o ponto da bexiga? Aqui é o final, a coluna sacro, né? E também é a saída aqui, final da coluna, que a gente sabe que o final vai dar no ânus, né? Então, o ponto é esse aqui, tá? Coluna vertebral. Aqui onde que tá essa bolinha no meio da coluna, você vai estimular hoje direto aqui, porque essa bolinha, ela é um músculo da sua coluna. Mas hoje a gente vai estar trabalhando coluna vertebral por um motivo muito importante, porque ela representa, né, a sustentação emocional e física da pessoa. Olha, então você vai pegar aqui para trabalhar a coluna vertebral e você vai fazer esse movimento. Eu tô fazendo com essa mão, gente, só para você ficar visível para vocês como que vocês vão percorrer a coluna. É muito importante que vocês percorram assim como eu tô fazendo, um movimento de arrastamento, indo para frente o dedo e puxando para trás. Vocês vão encontrar, geralmente na coluna, a gente encontra muitos pontos doloridos. Por exemplo, a pessoa que tem problema nas articulações da cervical vai doer aqui em cima. A pessoa que tem problema de, por exemplo, uma escoliose aqui na parte torácica, vai doer aqui em algum ponto. A pessoa tem bico de papagaio, quando você estiver passando na coluna, na parte de coluna lombar, vai doer aonde ela tem o bico de papagaio. Inclusive, a coluna é uma das áreas que a gente consegue precisar qual é a vértebra que tá tendo o problema. Por quê? Porque aqui, ó, cada um passinho que você dê é uma vértebra. Então, é muito importante, visto que a coluna representa a nossa sustentação emocional e física, que você passe em cada vértebra. Cada vértebra tem uma leitura emocional e ela vai refletir diferentes tipos de carga que a pessoa está levando, diferentes tipos de situação que a pessoa está passando, tá? Então, para o protocolo de ansiedade, esse daqui é fundamental ser trabalhado, porque cada um tem um peso numa determinada área da sua vida, com determinadas questões. Então, desbloquear toda a coluna vertical é fundamental para o teu protocolo de ansiedade realmente funcionar. Como você vai estar aplicando em você, perceba aonde que tem o ponto dolorido da sua coluna,
tá? Aí se você quiser, entre em contato pelos nossos canais e fala assim pra mim, olha, quando tá nessa parte do pé, se possível tira uma foto me mostrando assim, ó, aqui em mim dói muito. Porque daí eu posso te ajudar, te falar sobre o que representa essa dor. Agora vamos pro próximo ponto, né, que é a área de cima do pé, tá? A próxima que a gente vai trabalhar é essa área aqui. Vire o seu pé e posicione ele de modo que você consiga fazer a aplicação. Agora nós vamos fazer essa parte aqui de cima do pé. Essa parte também ela é feita com arrastamento. Vamos lá. Nós vamos fazer assim. Arrastando desse jeito. E a gente pode usar os 2 dedos, né? Como a gente está fazendo autoaplicação. Passando em todos os dedos, tá? Ó, vai mexendo assim. Entre os dedos tem uma outra área que a gente vai fazer, que é essa mais escurinha aqui, ó. Tá? Aqui é a área 3. Entre os dedos. Como que faz? Você põe o dedo assim e você faz isso, ó. Mesma coisa aqui, você põe o dedo assim e faz isso. E é no meio desse aqui. Isso daqui é músculo do ombro. São os músculos que eles vêm assim, ó. Lembrando que aqui tem cabeça, né? Então, aqui a gente vai ter os pontos do ombro, musculatura de ombro. Então, a gente solta assim, tá? Pega, é um pontinho bem pequenininho aqui. Então, você tem que pegar e segurar e fazer isso aqui, ó. Movimentar desta forma, tá? Cuidado que geralmente a pessoa com ansiedade, estressada, então a gente trava toda a musculatura do ombro. Então aqui vai estar travado, vai estar dor linfática e sanguínea. Como é que trabalha? Assim, ó. Até aqui, o meio do pé. Assim. Assim. Arrastando e assim. Também pode trabalhar assim, ó. Uma parte muito importante é essa aqui, por quê? Porque é a parte que vai fazer com que tenha uma distribuição da energia vital no corpo inteiro, vai ajudar com a estagnação do aparelho linfático, né, da circulação linfática e da circulação sanguínea. Isso também vai ajudar na questão do manejo da dor, né? Aquele inchaço nas pernas. Então, isso daqui ajuda bastante, você trabalhar entre os dedos, circulação linfática e circulação sanguínea. O outro é em volta, aí você já vai estar trabalhando músculo, tá vendo? Vai estar trabalhando músculos e osso. Então, é muito importante essa área aqui, ó, que tem a ver com os ossos da costela, tem a ver com toda a parte muscular de proteção da nossa coluna, de proteção da nossa costela, dos órgãos que estão dentro da costela. Cada região dessa aqui, ó, que segue os dedos, tá sendo referente a costelas, né? A gente trabalha toda essa parte, porque o sistema músculo-esquelético de uma pessoa mais estressada, passando por um momento de estresse, ela fica toda mais rígida, né? Lá. Tá? E também com o trabalho aqui da circulação linfática e sanguínea, mais a circulação, mais também o trabalho na área músculo-esquelético, você vai estar ajudando a pessoa a fazer aquela liberação que fala miofascial, liberação das linfas do corpo, tá? Então, é toda essa parte aqui, ó, que a gente trabalhou agora. Então, sempre você faz um movimento de arrastamento e pode fazer com os 2 dedos no seu pé. Gente, então vamos lá, ó. Aqui em cima, então a gente vai agora trabalhar hipotálamo, pineal, que é do lado da unha, e hipófise. Então, onde que é hipotálamo? Hipotálamo é aqui, ó, em frente à unha,
Se certifique que a unha da pessoa, a sua unha, que você vai aplicar agora, ela não esteja aqui com aquela parte quebrada, coisa assim, porque você vai usar a articulação do seu dedo dobrado para ativar esse ponto. Então, você vai fazer assim, ó. Aí, se a sua unha estiver grande, ela pode cortar aqui a sua articulação, tá? Outra maneira de fazer é assim, ó. Você pega depois o segundo ponto, que é a pineal, ela é na quina da unha. Então, assim, ó, você vai fazer. E daí, você vai vindo assim, ó. Gente, lembrando que esses são pontos muito doloridos. Muito dolorido. Vou mostrar aqui nesse daqui. Talvez vocês... Ela fica aqui, ó. Aqui tá a unha. Então, aqui o hipotálamo tá abaixo da unha. E no cantinho aqui da unha, fica a pineal. Por isso que é assim, ó, no seu pé, faça com a articulação, é mais fácil, né? E você vai medindo a dor. No cliente, quando você estiver atendendo, lá no curso eu ensino como que você pode fazer isso de forma mais fácil, usando os bastões para ativar os pontos, tá? Aqui, você lembra que você tem que passar aqui, ó, em cima dos dedos. Ponto extremamente sensível, é extremamente sensível isso daqui. Isso daqui, se a pessoa realmente está ansiosa, vai estar dolorido demais. Então, tudo que está muito dolorido, é bom você fazer a autoaplicação, porque você vai entender o que o seu cliente sente, tá? Tudo que está muito dolorido, você tem que aliviar. Aliviar e ficar mais vezes, né? Às vezes está dolorido, às vezes está cheio de cristal na hora que você pega para fazer, aquilo tá doendo um tanto que a pessoa não aguenta. Outro ponto extremamente dolorido, principalmente quando já é uma pessoa que é, por natureza, mais irritada, mais estressada, é esse ponto aqui, ó. O ponto da pineal. Ele fica no nosso gordinho do nosso pé. Você pega o dedo, aí você olha assim, e tem esse gordinho aqui, ó. Aí ele fica nesse ponto. Aqui no meu pé, tá assim, né? Aqui, ó. Você olha pro seu pé. Isso daqui, aí você vai tentar usar essa articulação aqui e você vai fazer isso. Quando você achar o ponto, você não tira mais a articulação. Você segura e faz isso. Extremamente dolorido. Gente, tem gente que às vezes o profissional vai fazer isso aqui, vai estimular a hipófise da pessoa. A hipófise, ela é uma glândula, né, que controla todas as glândulas do corpo. Uma pessoa estressada, a hipófise às vezes está até como se estivesse ali inflamada. Uma pessoa deprimida, a hipófise tá como se estivesse desligada, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado, porque já teve pessoas chegando no meu estúdio falando que largou tratamento contra o reflexologista, porque a pessoa pegava um bastão, enfiava aqui, e quanto mais doía, mais a pessoa enfiava. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu quero que vocês treinem primeiro em vocês, tá? Então, você pode fazer assim com a sua unha, se ela não estiver comprida, para não te marcar, não te machucar, ou fazer assim com a articulação. Pega essa bolinha, aí agora você faz isso, ó. 6 vezes, tá? O outro ponto que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó. Aqui tem uma almofada, todo mundo tem essa almofadinha, né? Aí aqui embaixo da almofada tem o ponto, que é o ponto da adrenal. Aí você vai fazer assim. Vai pegar bem no meio do ponto, vai com a sua articulação dobrada e você vai pôr ela pra dentro. Cada vez que você fizer assim, você fez uma vez. 2, 3, 4, 5, 6. Gente, só aqui vale um curso inteiro, porque aqui eu dei 3 pontos de um achado científico que chama eixo HPA, que é hipotálamo, pineal e adrenal. Isso daqui vai estimular analgésico e anti-inflamatório para o corpo inteiro. Esse aqui é uma tríade que eu mando vocês usarem em todos os protocolos. Se a pessoa chegou lá dizendo que está sentindo dor, que não tá com vários problemas de inflamação, é isso que a gente tem que trabalhar muito, dar ênfase nisso. Uma pessoa que tem os hormônios regulados, ela sai de uma ansiedade, sai de uma depressão, tá? Então presta atenção aqui na ativação dos pontos. Vamos agora para o ponto na lateral do pé. A gente vai trabalhar agora essa lateral aqui, porque a gente vai trabalhar ponto de ombro, ponto de joelho e cotovelo, e aqui um ponto de tensão também muito dolorido que tem embaixo do malelo, certo? Então vamos virar o pé aqui para vocês.
Então você vai sentar, dobrar o pé numa posição que fique melhor para você e você vai trabalhar esses 3 pontos. Gente, isso para mim já virou uma rotina, né? Então é fácil, eu faço geralmente até em cima da minha cama. Tô aqui fazendo malabarismo para poder mostrar para vocês, né? Porque é muito mais difícil de fazer auto-aplicação por causa da mobilidade do que você aplicar numa pessoa. Mas é muito mais fácil você aplicar numa pessoa depois que você mesmo experienciou do que você ir fazer sem nem nunca ter passado por uma sessão, sem nem usar a ferramenta. Eu uso a reflexologia para tratar praticamente todos os problemas aqui em casa. Aqui, ó, você tem que girar assim em torno desse ponto, tá? O ponto fica abaixo do seu dedo nessa entradinha que tem. Então você vai fazer isso, ó. Aí o reflexologista, com o pé da pessoa lá na máquina, ele faz isso aqui, ó. Ele passa em cima do ponto. Também muito dolorido. Às vezes aí você pega o ponto tá dolorido e a pessoa fala que é porque ela tem aqui um calo, alguma coisa assim. Mas o que representa aqui a dor no ponto do ombro? Vamos esclarecer? A dor no ponto do ombro, ela é até difícil da gente resolver, porque a pessoa precisa de tomar algumas ações na vida dela, né? A dor no ombro significa que a pessoa está carregando o mundo nas costas. Reflete a responsabilidade que a pessoa puxou para ela e a autocobrança que ela faz para poder dar conta do peso que ela jogou nas costas dela ou que jogaram nas costas dela, tá? Então, aproveita aqui para desbloquear. Essa parte tem bastante osso, um pouquinho de músculo. É a parte do músculo esquelético. Então, como você vai trabalhar músculo, vai trabalhar osso, aí você pode fazer mais pressão. Mas sempre regular, tá? Por isso eu quero que você experimente em você. Esse outro ponto aqui é o ponto do ombro, né? O ponto do ombro é o ponto que mostra a flexibilidade. Por quê? Porque aqui é ponto de ombro e de joelho, principalmente de joelho. Aí mostra quanto você é flexível em sentido emocional, né? E mostra muito sobre orgulho. Geralmente a pessoa vem com uma dor no joelho, depois vem com uma dificuldade de dobrar a perna, de andar. Isso mostra a dificuldade que a pessoa tem de se dobrar, né? É como se ela sentisse que aquilo que estão fazendo com ela, aquilo que ela está fazendo, tá pondo ela de joelho. Então tá mexendo com a parte dela emocional ligada a orgulho, né? Essas dores aqui indicam dificuldade de se curvar ou de aceitar uma questão lá, ao modo como a questão foi resolvida. O outro é bem aqui, ó. Esse é o malelo. Aqui embaixo, você vai passar seu dedo, você vai encontrar como se fosse um músculozinho, tá? Bem aqui atrás, ó. Aqui é o ponto, ó, no desenho, para você ver. Esse pontinho aqui. Aqui é o ossinho, aqui é o ponto. Aí você tem que pegar ele e você pode fazer assim, ó, com o seu dedo, ou você pode fazer assim. Gente, esse é o ponto de tensão no corpo. Você já viu uma pessoa brigando antigamente, as mães da gente, batiam o pé no chão, né, pra poder falar mais forte, aí dava uma pisada assim com o pé, tipo... Então, o que estava acontecendo com a pessoa? Ela estava jogando toda a atenção aqui. Toda a atenção da pessoa, ela estava jogando aqui, tá? E isso faz com que a pessoa entre em desequilíbrio, por quê? Porque esse ponto, o ponto de tensão do corpo, é responsável pelo nosso movimento, nossa expressão. Então, se a gente acumula tensão aqui, a gente fica mais rígido, né? Começa a ter uma tensão crônica. Reflete que a pessoa é uma pessoa que gosta de controlar, quer ter controle excessivo. Isso faz com que ela até mude o movimento dela da marcha, do andar. Tem gente que chega para o atendimento, não tá mais nem conseguindo andar, fala que tá com encolhimento aqui, ó, do nervo ciático. Então, você desbloqueia esses problemas levados do nervo ciático, que ajudam a pessoa a ter uma melhor marcha, um melhor andar, é aqui que você desbloqueia, tá? E sempre é 6 vezes o movimento. Então, essa foi a aplicação dos pontos reflexos do protocolo de ansiedade. A autoaplicação.
Nesse PDF que eu vou colocar para vocês, não tem a descrição de qual ponto é esse, qual ponto é esse, qual ponto é esse. Porque o que eu prometi para vocês é que eu ensinar vocês a auto-aplicar para reflexologia. São os mesmos movimentos que você vai fazer numa pessoa. Quando você estiver atendendo. São os mesmos movimentos, são as mesmas áreas que você, quando for aplicar numa pessoa, você vai usar. O que muda? Muda que você pode ter a experiência da técnica, você pode fazer um cronograma e se auto-atender para sentir a reflexologia em você, tá? Bom, então esse é meu presente para vocês, é a auto-aplicação do protocolo de ansiedade. Gente, hoje são milhões de pessoas ansiosas aqui no Brasil. Nós somos o país número 1 de pessoas ansiosas, com casos de ansiedade. A ansiedade, quando não tratada, ela vai prejudicar e levar à decadência a todo o teu organismo físico. Ela vai se transformar depois no teu ego, em recalque, e vai te levar a desenvolver doenças mentais. Pessoas com ansiedade por longo tempo, elas atrapalham tanto o funcionamento do corpo que já tem estudos que estão sendo feitos para ligar o desenvolvimento do Alzheimer a pessoas que vivem uma quantidade de anos na vida, 10, 20, 30 anos, sobre o efeito hormonal de uma ansiedade, né? A ansiedade, ela leva você a desenvolver bipolaridade, crises de pânico, fora o que ela faz com você no físico. Então façam bom proveito desse protocolo, né? As terapias orientais, as terapias integrativas, elas estão aí para ajudar a gente de maneira mais simples, de maneira natural, né? E é uma coisa que você faz, que vai fazer bem para o teu corpo, vai te ajudar a desenvolver saúde, vai te ajudar a viver melhor. Tá? Depois de você experienciar esse protocolo em você, faça na sua família, né? Faça aí no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua mãe, né? Às vezes alguma pessoa que está com você e você está cuidando dessa pessoa a nível mesmo físico, né? Às vezes você é um cuidador de idoso e você tem essa possibilidade de proporcionar esse bem-estar de maneira natural, né, usando tuas mãos, você proporcionar o bem a uma pessoa. E se você se interessou e quiser fazer disso, né, fazer do cuidar do outro a tua profissão, né, tá na hora, porque o que mais está acontecendo hoje em dia é mais e mais pessoas tendo necessidade de voltar às terapias naturais para recuperar a saúde. Então, entre em contato comigo, que daí eu vou te orientar direitinho, vou te mostrar as possibilidades que tem dentro dessas terapias orientais, para que você faça do seu cuidar também a sua profissão. Isso vai fazer bem para você e fazer bem para o outro. Porque quando a gente trabalha numa coisa que a gente vê que dá um bom resultado para o outro, que já trouxe bons resultados para a gente vive mais feliz. A gente faz da nossa profissão o propósito de viver. Ok? E aí daí você procura aqui embaixo no grupo, onde que eu tô deixando essa aula, eu tô deixando para você uma cópia do mapa, para você assistir o vídeo, mas depois você pegar o mapa e fazer em você. Quanto mais você fizer, mais reações fisiológicas boas você vai ter, mais experiência você vai ter para contar, né, sobre a tua vivência com a reflexologia, e daí você mais experiência vai ter para poder proporcionar a outra pessoa também esse bem-estar. E mesmo que você não venha para o curso, continue me seguindo nas redes sociais, tá? E qualquer dúvida que você tiver, eu não sei qual que é a situação que você está agora, se você só quer aprender mesmo para você. Às vezes tem muita gente que vem fazer curso para mim, que é mãe, que é avó, e quer aprender para poder fazer em si mesmo e nos parentes, né? Esse livro aqui, que ele faz parte do nosso curso, né? Ele tem 35 protocolos como esse aqui, como esse de ansiedade, né? Tem protocolos até para você ajudar uma mãe com bebê, para cólica de bebê, para nariz entupido, para rinite, para problemas gástricos e específico, né? A reflexologia, a gente no pé tem 70 mil pontos e áreas, pontos para a gente trabalhar, para desenvolver saúde no corpo. Mas é bom quando você trata especificamente algo e você faz isso com uma determinada constância, você tem um resultado melhor. Por isso que tem 35 protocolos, são os 35 protocolos que desde 2009 são os que eu mais uso dentro do meu atendimento.
Então, se você quer conhecer esse material, você também pode entrar em contato comigo. Eu te mostro melhor esse material e como é o curso por dentro, que ele fica hospedado na plataforma da Hotmart. Se quiser fazer um treinamento presencial comigo, também entre em contato. Estou esperando vocês.